Olá, projetista, tudo bem? Na aula de hoje eu vou ensinar a você como codificar essa pelletizadora de ração. Será o nosso primeiro projeto onde nós faremos ele por completo. Então vamos para o ambiente do SolidWorks. Bem-vindo ao ambiente do SolidWorks. Eu ensinarei vocês nessa primeira aula a como criar a codificação que servirá para todo o resto da criação das peças da máquina. Bom, aqui no ambiente do Excel eu vou te ensinar como eu criei a metodologia da codificação para essa máquina, salvo que é uma ideia minha, um procedimento que eu adoto para a codificação dos meus produtos. Cada projetista e empresa possui a sua metodologia de codificação. Tá? Ela pode ser simplesmente um código ou um código referência. Tá? O nosso exemplo é um código referência. As nossas peças receberão os dois primeiros caracteres chamado PR. PR de pelletizadora de ração. O grupo que eu estou considerando, que nós vamos começar pela estrutura da máquina, é o 01. A codificação eu considero sempre 4 dígitos, então eu tenho até 9.999 peças para esse grupo que eu consigo incluir, então é 0001. Bom, vamos descrever aqui como funciona. Então, o PR seria pelletizadora de ração. O 01 seria o grupo da estrutura. E o 0001 seria o código da peça. Certo? Além desse código, eu sempre incluo no final da peça a revisão. Como é uma revisão, está em teste, ou ela virará, depois das suas alterações, a liberada para desenho, então o código completo da peça seria underline 00. Então, PR de pelletizadora de ração, o 01 seria o grupo da estrutura e o 00001 é o código da peça e o 00 a revisão dela. Os demais grupos eu dividi em mais 2 grupos. O 02, então, é o grupo dos elementos da máquina. E o 03 é o grupo do funil. Então eu dividi em 3 grupos ela. Certo? Tá, agora e como eu crio a codificação para uma montagem? Vamos lá. Já para montagens, eu defini como PRM, para definir que é uma montagem. Já o grupo pode ser qualquer um deles, né? Então vamos dar um exemplo aqui. Grupo 01 vai ser uma montagem para o grupo da estrutura. O código dela, como eu adicionei um caractere que é o M, eu reduzo um caractere do código, pois daí eu mantenho o mesmo número de caracteres na codificação de peça e de montagem. Então vai ser o PRM01001 underline 00. Então as montagens também recebem 3 grupos, que é o grupo 1 da estrutura, o grupo 2, que são os elementos dessa máquina, e o grupo 3, que é o funil. Eu dividi ele assim até para facilitar o entendimento de vocês durante as aulas. Gente, essa seria o esquema de codificação que eu uso e que você também pode usar na codificação dos seus desenhos. Agora nós vamos para o SolidWorks fazer a primeira peça da nossa pelletizadora de ração.
Bom, pessoal, de volta no ambiente do SolidWorks. No meu projeto eu tenho definido essa peça aqui com a PR010001. Tá? Nós criaremos ela como primeira peça para a nossa peletizadora. Bora lá? Quando eu crio uma peça nova, eu posso vir nesse ícone novo ou na opção arquivo novo. Percebam que ele tem o mesmo ícone. Dentro eu possuo os meus templates da Solicad, que são os templates fornecidos lá no curso Projetista Mecânico Completo. Seleciono peça, ok. Essa peça que nós faremos, ela será feita no plano superior, tá? Pois ela precisa ser extrudada para cima. Tá? Então fica muito mais fácil se eu selecionar o plano superior, desenho a geometria dela e crio uma extrusão. Vamos para a prática? Plano superior, automaticamente aparece uma janelinha. Essa janelinha seleciona a opção esboço, o primeiro ícone. Ou clica com o botão direito, vai aparecer a mesma janelinha na parte superior, clique em esboço. Após isso, na aba de esboços, nós selecionaremos a ferramenta círculo. Eu levo o mouse até a origem, que seria o centro de referência entre os três planos, que é o plano frontal, o plano direito e o plano superior. É o ponto zero, é o marco entre eles. Seleciono com o botão esquerdo sobre a origem até aparecer a detecção da relação de coincidência. Clico com o botão esquerdo, afasto, clico novamente. Vou repetir a operação para fazer 2 círculos. Então, botão esquerdo no centro, afasto um pouco, clico com o botão esquerdo. Agora nós vamos selecionar a ferramenta de dimensão inteligente. Após ela selecionada, nós vamos selecionar a linha externa, um clique com o botão esquerdo, afasta, clique com o botão esquerdo novamente e vamos digitar o valor de 218 milímetros. 218, Enter. Vamos selecionar o segundo círculo, afastamos, definimos a posição, clique com o botão esquerdo, próxima medida 203. Enter. Perceba que ela já destacou como cinza, ela entende automaticamente que o elemento sólido ficará entre as duas linhas. Vamos finalizar fazendo a extrusão desse recurso. Então eu venho na aba de recursos e clico na primeira ferramenta chamada extrusão de ressalto base. Deixo marcado como cego. A distância nós digitamos 133,3 milímetros. Só que a vírgula no SolidWorks nós representamos como ponto. Então é 133,3, Enter. Criamos então o corpo, né, que é a coluna inferior da peletizadora. É o corpo da coluna inferior. Tá? Próximo recurso. O comando Ctrl 7 deixa a peça na perspectiva isométrica. Pressione o botão Ctrl, em seguida, com ele pressionado, tecla 7. Ctrl 7, ele vem para a perspectiva isométrica. Beleza, agora nós faremos um corte de dentro para fora nessa peça.
Eu vou selecionar o plano frontal, criar um esboço, em seguida pressiono a tecla Ctrl e na sequência 8, Ctrl 8. Beleza. Nós faremos uma linha de centro, então na ferramenta esboço, clicamos na setinha do lado da linha, marcamos a segunda, chamada linha de centro, levo até a origem, clico na origem, subo na vertical, mantendo a relação amarela de coincidência vertical, a relação de verticalidade, aliás, perdão. Dou mais um clique, ESC para sair da ferramenta. Do lado da linha tem o botão retângulo de canto. Nós vamos clicar com o botão esquerdo na setinha do lado do retângulo de canto e marcaremos retângulo central. Bom, perceba que o retângulo central ele precisa de um clique no meio dele e o outro externo para dar a dimensão. Clico com o botão esquerdo na pontinha da linha, afasto o retângulo, clico com o botão esquerdo. Está criado o nosso retângulo. Ferramenta de dimensão inteligente. Nós vamos definir a altura dessa linha com 60 milímetros, a largura com 135 milímetros e o tamanho dessa linha, que é a linha de referência que marcará o centro desse recorte. Essa linha terá 50,275. Enter. Perceba que nós criamos uma linha no centro da peça. Nós criamos uma geometria no centro da peça. Agora, na aba de recursos, nós vamos selecionar a ferramenta corte extrudado. Nós vamos inverter a direção, caso ela não veio para frente. Né? E aqui, mesmo na direção, no campo, nós alteramos cego para passante. Então ele entende que vai ultrapassar o material. Marco OK, confirmando, nós temos o nosso recorte. Bom, continuando, nós vamos então arredondar esses cantos desse corte que nós fizemos. Como? Na aba de recursos, a ferramenta filete. Seleciono a ferramenta filete, deixo o número 10 milímetros, pois esse é o raio definido aqui. Selecionamos as linhas de canto e automaticamente o SolidWorks mostra os filetes conforme eles vão sendo criados. Para uma visualização completa dos filetes, marque visualização completa. Você também pode ter visualização parcial, ele vai mostrar um só ele vai visualizar um deles e vai marcar a linha onde os outros recursos estão selecionados. Olha, perceba? Então, a visualização completa ela é a mais precisa delas, né? Porque nós temos o visual nos ajuda bastante. Está pronto o nosso recorte, onde é que vai sair a ração e com o acabamento do filete. Eu vou fazer um corte aqui que nós não usaremos medida, tá? Nós usaremos referências da nossa peça para definir o corte. Como, Jefferson? Continue assistindo. Eu vou criar uma linha de centro, certo? Então tá. Eu vou criar uma linha de centro que ela vai atravessar a largura do tubo. Ou seja, ela amarrou nos dois quadrantes do tubo. Eu vou adicionar um ponto. Esse ponto vai ter que ser bem no meio da linha. Como eu saberei? Eu arrasto o cursor do mouse até aparecer aquela marcaçãozinha de centro amarela, essa aqui.
e eu clico com o botão esquerdo. Automaticamente, ESC sai da ferramenta. Ele criou um ponto. Esse ponto é o meio da minha linha. Consequentemente, é a metade da parede. É a metade da parede desse tubo nosso, né? Então, quando eu pressiono ESC para sair da ferramenta, seleciono aquele ponto, seleciono com Ctrl com o botão esquerdo o círculo, aparece as propriedades que eu posso aplicar na relação entre esse ponto e essa linha. Ele diz que eu posso ser coincidente. Eu clico em coincidente. Percebam que sem medida a linha do círculo interno se amarrou bem no centro do tubo. O que eu farei com o círculo externo? Eu vou selecionar, clico na área gráfica, pressiono Ctrl, seleciono a linha e seleciono a aresta externa da peça. Nas propriedades, ela vai me permitir uma relação corradial. Quando eu clicar em corradial, ela vai deixar juntinho, rente, aquele círculo por fora do nosso tubo. Então agora nós temos uma linha no meio dele e outra externa. Quando eu for fazer um corte, que é um rebaixo, para eu poder fazer o encaixe com a peça superior, eu também na outra peça não farei medidas, mas eu simplesmente adequarei o encaixe usando as tolerâncias dentro do SolidWorks. Mas isso é conteúdo para uma outra aula. Vamos continuar então. Aba de recursos. Eu vou fazer um corte. Perceba que ele entendeu que é entre as duas linhas que nós criamos. Só que eu não quero ele de 133.3. Esse rebaixo terá simplesmente 5 milímetros. Então eu altero o valor para 5, Enter. Deu certo? É o que eu esperava? Sim, é o que eu esperava. Confirmo a ação. Agora nós vamos fazer um corte inverso lá na parte inferior da nossa coluna inferior da peletizadora de 200 kHz. Então tá, se eu pressionar a bolinha do mouse, eu consigo girar a peça, né? Então girando a peça, eu vou selecionar a face inferior. Automaticamente abro a janela de submenu, eu clico em esboço. Ctrl 8. Eu deixo de frente para a face plana o esboço em edição. Para isso serve o Ctrl 8. Então nós vamos fazer de novo 2 círculos. Só que agora vai ser para o lado interno. Nós vamos fazer um rebaixo parecido com aquele outro, só que como nós jogamos ele para fora, agora nós vamos jogar ele para dentro. Como? Vou criar 2 círculos. Pode ser para o lado interno, certo? Nós vamos fazer novamente uma linha de centro, marcando os quadrantes. Perceba que eles se destacam, aparece um quadrantezinho no canto do círculo. Então eu crio uma linha nesse quadrante, outra linha nesse quadrante. ESC saiu da ferramenta. Ferramenta de ponto, vamos dar um zoom. Acho o centro da linha, clico com o botão esquerdo, ESC. Vamos clicar então no ponto recém-criado, pressiono Ctrl e numa das linhas criadas do círculo. Vamos marcar coincidente. Clico na área gráfica, perceba que ela uniu-se ao centro do nosso tubo. Agora, clico na área gráfica para desmarcar toda e qualquer seleção que eu possa ter. Vou clicar no final da linha, no pontinho do final da linha. Selecionei ele. Selecionei, pode ver que ele está aqui no ponto de coincidência, selecionado. Pressiono Ctrl, seleciono a outra linha de círculo. Vamos marcar coincidente. Então perceba, se eu clicar no canto da linha, ele vai aparecer coincidente. Se eu clicar na linha, na aresta interna do tubo, ele vai dar corradial, mas ele vai ficar da mesma maneira. Bom, criamos o nosso perfil, aba de recursos,
vamos cortar. A profundidade vai ser 3,3 milímetros. Enter. Ok. Certo. Agora vamos salvar a nossa peça. Vamos salvar. Vamos criar um diretório para ela. Então nós vamos aqui na área Meus Documentos. Vamos criar uma nova pasta. Vamos chamar aqui de peletizadora. Enter, enter. Vamos criar uma pasta chamada peças. Outra pasta chamada montagens. Certo? Vamos abrir a pasta peças e vamos nomear então com base na nomenclatura que nós aprendemos já lá no começo da aula. Então vai ser a PR 010001 underline 00. Peletizadora de ração, o grupo da estrutura, o código dela é 0001 underline 00, que seria a revisão dela. Salva. Se você gostou do vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal, dê um joinha, compartilhe e não esqueça, toda semana tem vídeo novo no canal. Um abraço e até lá!